Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, tenho aqui, mais uma vez comigo, os nossos amigos, que também são as minhas boias de salvação para quando dou muito tempo sem programas, não é? O Sérgio e a Susana, da Sala Azul. Olá, Sérgio. Olá, Susana. Olá, António. Olá, obrigada novamente aqui por este convite. Sim, e é recíproco. Portanto, quando tu precisas da nossa ajuda, também muitas vezes Também, nós também. precisamos da tua, portanto... Não, mas estamos isto quites. não é só uma questão de safar um programa. Isto é repetir, de certa forma, uma experiência que nós já fizemos o ano passado. Sim. Eu não sei, acho que nunca falámos sobre se o sucesso foi muito ou pouco, em que fizemos um crossover, não é? Segundo take, Sala Azul, em que falámos do Barbenheimer, esse fenómeno é que nós também não escapámos. Mas Certo. parece-me que o filme de que vamos falar aqui hoje, ou se quisermos dizer os filmes, porque isto também é um debate que podemos ter. Porque há quem diga que o Dune 2 é a sequela do primeiro e eu digo que não, é a última metade de um filme que ficou a meio. Mas pronto. Parece-me que este é um bom filme para falarmos, porque nós tínhamos ido ver a parte 1 ao cinema na altura, mas depois não gravámos episódio, não sei por que razão, Sim. ou não sei se estava até planeado e não Eu já te digo aconteceu. já te conto porque é que não gravámos. Então, conta lá. Vamos discutir, não? Vamos discutir Sim, o filme. ok, tudo bem. Possivelmente pela tua reação ao filme. Mas eu lembro-me que quando saiu o Dune parte 1, que nós, na altura, havia... Eu acho que alguns de nós já estávamos informados, mas nem toda a gente tinha a noção de que o filme ia ficar por metade da história. Mas isto já foi há 3 anos, a brincar, não é? Isto já Sim. foi há 3 anos. E eu na altura estava a pensar com a Susana se ainda foi em tempo de Covid, se foi logo imediatamente a seguir. Deve Porque ter eu acho sido logo a seguir. Foi acho ainda que durante, ainda andávamos não todos é? de máscara. Dura- Ainda estávamos de estávamos de máscara no máscara. cinema e tudo. Era. Sim. Mas houve ali um E- período em que as coisas já estavam a abrir, podias ir ao cinema, mas tinhas de levar a máscara, tinhas de mostrar o certificado de Covid, já não me recordo exato. se foi nessa altura, provavelmente. Eu, segundo me lembro, este filme até foi incluído, ou esteve ao barulho naquela polémica da HBO querer lançar os filmes imediatamente no cinema e na HBO Max, e que, por ser um filme da escala que foi, o Villeneuve ter na altura também mostrado desagrado. Mas estava a contar-vos que, por essa altura, eu fiz um episódio, curiosamente, com o Pedro do Vinyl and Celluloid, o nosso amigo, e nessa data focámos-nos no filme do Lynch, porque, pronto, era inevitável, não é? E para o bem e para o mal, falar do Dune do Villeneuve vai sempre sofrer por comparação. Mas era precisamente aí que eu queria começar esta conversa. Portanto, já agora, só para explicar, que eu não sei se expliquei bem, nós vamos começar a conversa aqui e depois a conversa vai ficar a meio, tal como o Dune fez, não é? Exato. Em que quando a coisa parece que está a começar a embalar, o filme acaba, também o nosso podcast vai acabar. E quem quiser ouvir o resto da conversa sobre o Dune Parte 2, recentemente estreado, poderá ir até Sala Azul e continuar a conversa ali neste episódio crossover. Portanto, começando aqui a conversa. Vamos lá. Sérgio e Susana, qual era a vossa relação com Dune antes de Villeneuve? Ou seja, nós tínhamos um projeto falhado do Alejandro Jodorowsky, que mais tarde veio a lume num documentário extraordinário, e tínhamos a versão do David Lynch, que eu dou o mote. Era um dos meus filmes de infância, que eu levei muito tempo até perceber que havia pessoas que não gostavam do filme. E quando eu descobri isto foi um choque para mim. Porque era um daqueles filmes que sempre me tinha acompanhado. Vocês tinham a mesma relação com ele? Não sei, tu queres começar? Posso começar, porque eu devo ser a pessoa que tem a opinião diferente aqui dos três. Eu não tinha grande relação com o do Lynch, foi por influência do Sérgio que o vi. Portanto, não tenho esse carinho que vocês têm. Para mim é um filme castiço, mas a história ali não dá para perceber muito bem a história. Aquilo baralha-se muito, tem imensos conceitos que acabam por nunca ser muito explorados, principalmente a segunda parte do filme, que é o que corresponde agora a este segundo filme do Villeneuve. Portanto, para mim, eu via aquilo, achava piada, via o Sting com aquela tanguinha, uma pessoa ria-se um bocado, os bonecos também eram, havia bonecos icónicos, mas não tenho esse carinho que vocês têm, lamento.
e vi mesmo só com o Sérgio. Não, nem sei de cor por causa do filme, como vocês, não tenho esse carinho. Portanto, para mim, o do Villeneuve é uma obra muito mais completa, já dando aqui, abrindo aqui um bocado o jogo. A mim, eu prefiro ver estes do Villeneuve. Perdoem-me. E tens razão, acaba por ser como filme uma obra mais competente. Agora, eu, para te ser sincero, eu não me lembro quando é que foi a primeira vez a que fiquei exposto. Eu lembro-me sim de ver os anúncios na RTP a dizer que ia dar o Dune, o primeiro filme com efeitos especiais totalmente feitos em computador, que eu já mesmo que na era altura... mentira, não é? Exato, já mesmo na altura achava que não era verdade. Mas o que é certo é que... Ó Sérgio, e já agora, havia algum feito por computador? Eu acho que há ali uma mistura nos shields, nos escudos que eles têm. Essa parte tem uma mistura de computador com também técnicas de litografia, não sei como é. Fazer por cima, e a cena dos olhos também não tinha qualquer coisa assim. Sim, ao nível do trono, sendo uns anos depois do trono, não é? Sim. Exatamente. E o que é certo é que quando eu vi esse filme, provavelmente terá sido a mesma experiência que tu, eu fiquei completamente fascinado com aquilo. E só muitos anos mais tarde, quando eu decidi rever, porque lembrei-me, espera lá, eu lembro-me deste filme de ficção científica, que era assim esquisito, com as naves parecidas, feitas com estilo barroco, a decoração completamente oposta àquilo que eu estaria à espera do que seria um filme de ficção científica, e foi aí que eu percebi que não é um filme espetacular. E depois fiquei a conhecer toda a história por trás. Que todo esse background é quase mais interessante do que o próprio filme e do que a própria adaptação, não é? De saber que aquilo era para ter sido feito por um Ridley Scott, que acabou por não fazer e que depois foi fazer o Blade Runner, que o David Lynch não teve o controlo absoluto criativo sobre a sua obra e que mais tarde acabou por deserdar aquilo e não quer estar ligado ao Dune. Tanto que aquela versão de 3 horas e meia que há bocado estávamos a falar em off é realizada pelo Alan Smithy, não é? Nem sim, está acreditado ao David Lynch. Foi uma montagem feita à revelia dele, sim. Agora, o que é certo é que todo aquele universo, ou pelo menos a cor que o David Lynch deu a todo aquele universo, foi que me atraiu e foi que me agarrou. O saber que existem bruxas, que é possível controlar outras pessoas com, sei lá, pela mente ou com a voz, toda aquela parafernália daqueles fatos que absorvem toda a água e que reciclam toda a água. Há ali um elemento muito ecológico que também não era muito habitual ver-se na ficção científica e que está extremamente bem retratado nestes filmes do Villeneuve, não tanto no filme do David Lynch, mas também porque, conhecendo depois a história, houve ali uma data de constrangimentos e o próprio David Lynch não conseguiu fazer o filme que quis. E por isso é que aquela segunda parte, aquilo que seriam, sei lá, uns 10 anos onde o Paul Atreides estaria a ser treinado, são feitos basicamente de uma montagem. E ele de repente já é o Muad'Dib, já toda a gente o segue, ele de um momento para o outro torna-se o líder. O filme, depois também ainda por cima, falhou na bilheteira, o que fez com que aquilo ficasse em águas paradas. Portanto, o ano passado descobriu-se um draft do David Lynch para um segundo filme, que infelizmente ainda não veio a público, portanto ainda não está na internet, mas é uma coisa que eu estou extremamente curioso para ler, o que é que ele iria querer fazer num segundo filme, né? Porque é um dos problemas que o Dune tem, é a adaptação difícil do primeiro livro, dificilmente pode ser feita num filme de 2 horas ou 2 horas e meia, não é? Já agora, isso interessa-me. Esse draft terá sido feito um bocado como o do Richard Donner para o Super-Homem 1 e 2, ou seja, antes da produção arrancar, porque eu não parece que depois da experiência que ele teve, que ele perdesse tempo a escrever um segundo guião, não é? Sim, até porque o próprio estúdio estava com planos de tornar aquilo um Star Wars para adultos, portanto já estariam a pensar numa franquia, num franchise e certamente já estariam a pensar em mais do que 2 ou 3. A trilogia, lá está. A tal trilogia, não é? Sim. Portanto, aquilo garantidamente que terá sido um draft, portanto, algo que ele estava a planear para o progresso de contar a história, até que pronto, acabou tudo por cair por terra e nunca veio à luz. Eu só partilhar aqui um bocado a minha história com este filme e o Dune do David Lynch. Eu vou-me repetir, como eu disse, há um outro episódio em que falo do Dune com o Pedro, mas também há um episódio do Videoclube em que partilho algumas das minhas
memorabilias do filme, e portanto, mas eu vou repetir, mas não faz mal, o programa é meu, eu faço o que eu quiser. Portanto, eu comecei por ter contato com o Dune até acho que antes de ver o filme, penso que foi antes. Ok. Eu comprei uma revista que havia que se chamava Cartaz, que foi uma revista da qual eu não me lembro exatamente que idade tinha, mas eu arrisco-me dizer que eu devia ter 6, 7 anos, para aí. E era uma revista que era dedicada a um filme, cada número, e tu ias lendo informações sobre o filme e aquilo ia-se desdobrando. Ok. E até que, depois de desdobrar todas as páginas, tu tinhas o póster do filme. Eu ainda hoje tenho, eu por acaso não o trouxe para aqui, mas quem tiver curiosidade para ver o que é que eu estou a descrever pode ir procurar no canal do YouTube a rubrica Videoclube, em que eu mostro isso tudo. E eu lembro-me de beber aquela informação, de beber aquelas fotos, nomeadamente os soldados Harkonnen e ler sobre, digamos, o production design daquilo tudo, o guarda-roupa. Eu até havia fotos que estavam nessa revista que não aparecem no filme, um momento íntimo entre o Paul e a Shani. E depois o que é que acontece? Tudo o que fosse ficção científica, eu estava imediatamente, digamos... Recebias de braços abertos. Era algo que eu gostava. E o Dune não foi exceção, e muito por tudo aquilo que tu descreveste, mas também pela estranheza. Pela estranheza daquele universo. Eu mal sabia quem era o David Lynch. Mas já na altura, já naquela tenra idade, dava para perceber que havia algo ali que era um bocadinho fora das convenções, e então aquele mundo fascinava-me. E eu acho que há outro fator que nós não podemos descurar também, e se calhar por isso é que a Susana tem uma experiência diferente de mim e do Sérgio, é que aquilo é uma história sobre um adolescente, e é sobre um adolescente que se vê numa posição de ter que se revelar como um líder. E então eu penso que... obviamente, escapando de todas as implicações políticos, sociais, culturais, que naquela idade nós não tínhamos capacidade de absorver, mas do ponto de vista inspirador, aquela era uma história que para nós naquela idade era inspiradora, não é? Um miúdo que é posto à prova, e era algo a que tu podias aspirar, eventualmente ser algo que tu pudesses ter ali um modelo, não é? Algo que tu gostarias de imaginar poder vir a ser um líder adorado por pessoas. Quer dizer, tu naquela idade pensas que és o maior, não é? Ou pelo menos tens aspirações a ser. Antes de perceberes que na realidade tem muito mais piada não ser perfeitamente normal. Desculpa, Susana. Tu nessas idades as influências são diferentes, porque para mim, o que para vocês, se calhar, foi o Dune, para mim foram as Brumas de Avalon. Que a minha autora preferida da altura era a Marion Zimmer Bradley, e agora depois de ver o Dune e este Dune do Villeneuve, que acaba por explicar muito melhor a história, vejo ou relembro-me de livros da Marion Zimmer Bradley que vão beber algumas coisas que aqui surgem, a cena da voz. Ela tem um livro que é As Mulheres da Casa do Tigre, que também se usa, há muito este conceito de uma voz assim poderosa que as pessoas conseguem desenvolver. Portanto, dá para ver a influência do Frank Herbert noutros escritores. E para mim foi isso, foram as Brumas de Avalon é que na altura me despertaram, que era o que mais me tocava, era um assunto que me interessava mais. É também uma grande obra que nunca teve uma adaptação como deve de ser. Nós podemos esquecer aquela que existe com a Angelica Houston, que não existe mesmo, não vale a pena procurarem. E infelizmente é um livro que nunca há de ter uma adaptação como este do Dune, porque veio-se a descobrir há uns anos que a Marion Zimmer Bradley teve assim uns comportamentos menos... Era pedófila com a própria filha, não é? Portanto, foi absolutamente cancelada, e a obra dela, infelizmente, nós podemos tentar separar um bocado a obra da pessoa em si, mas acho que vai ser muito difícil, pelo menos nos próximos anos. Portanto, para mim, eu andava a ler outras coisas. Andava a ler... podemos dizer que a Marion Zimmer Bradley é a precursora do fairy porn, não é? Era o que eu lia na adolescência. A questão, eu longe de mim sugerir que a ficção científica é só para rapazes. Agora,
A verdade dos factos é que o Dune foi escrito por um homem e tem um protagonista masculino que se calhar inspirou mais rapazes do que raparigas e portanto aí nós também não conseguimos fugir a essa condição e as coisas nem têm que ser todas colocadas nesses termos. Mas sim, Susana, aquilo que eu lembro-me que anos mais tarde eu fui comprar o livro, sendo um fã de um filme. Aliás, eu já é conhecido e eu digo sem vergonha, ou se calhar devia ter alguma, que a maior parte, 90% da literatura que eu li em toda a minha vida foram ou novelizações ou livros que foram adaptados para filmes populares. Não é? Era isso que eu procurava, é assim, ok. Ainda para mais, eu quando não tinha VHS e quando era miúdo, eu queria quase estender a minha experiência no cinema e era através dos livros da Europa América, muitas vezes. E eu por acaso, anos mais tarde... mandei vir da Amazon, quando comecei a descobrir a Amazon e que havia facilidade de acesso a certas coisas. Mandei vir o Dune, que li-o em inglês, no inglês original. E lembro-me que na altura, que já começava então a perceber que o filme do David Lynch não era assim tão apreciado, eu revisitei sempre o filme, porque eu, além destas cópias que estão aqui atrás de mim, para quem está a ver no YouTube, também tive cópias em VHS. E eu revisitei o filme tendo acabado de ler o livro e percebi, ok, eu entendo que isto é uma adaptação falhada. Eu entendo que isto não é um grande filme. Agora, é um daqueles filmes que eu, mesmo em adulto, não me consigo dissociar da experiência que tive. E eu, mesmo conseguindo ver as costuras e as falhas todas, ainda me continua a atrair aquele mundo e a visão que o David Lynch nos deu daquele mundo. Não sei se, Sérgio, se tu concordas ou se acabas por achar que, olhando agora em retrospectiva, realmente é muito mau. Não, acho que acertaste na mousse e acho que foi das coisas que eu disse quando saímos da sala de cinema do Dune Parte 1. Foi de... Este filme do Villeneuve pode ser uma melhor adaptação da primeira metade do livro e a do Lynch uma péssima adaptação, mas o que é certo é que, apesar do Villeneuve ser um extremamente competente, visualmente brilhante realizador, acho que lhe falta aquela faísca de gênio que o David Lynch tem e que consegue emprenhar essa estranheza que tu falaste há pouco em todo aquele universo. Porque quase que nem era a história que me cativava quando estava a ver o Dune de 84. Era todos os pequenos pormenores e as subtilezas que aquele universo estava a transparecer, desde os diálogos internos, que eram uma coisa estranha, desde, sei lá, aquele pormenor de estar a espetar uma seringa na borbulha e a espremer o pus e estar com frases esquisitas, o borbulhar de água negra, o barão estar a levar com um líquido negro em cima que nunca te é explicado, nem se percebe porque é que aquilo está ali a acontecer. Mas o que é certo é que são imagens marcantes e é algo que eu acho que não existe pelo menos no Dune Parte 1. Não há ali uma imagem icónica que te fique na memória por ser ou estranho ou por ser algo completamente diferente do que já tenha sido feito. E pode-se mesmo até falar do próprio Kyle MacLachlan, que também na altura estava... Por acaso não sei se foi antes do Twin Peaks ainda ou estava em simultâneo. Não, foi antes do Twin Peaks. Antes do Twin Peaks. E aquela carinha... Está mesmo muito novinho, e antes do Blue Velvet. Tanto é que o Blue Velvet, penso eu, que é, digamos, o recuperar do David Lynch daquilo que era a sua credibilidade, não é? Depois do Dune, sim. E mesmo não achando que o próprio Kyle MacLachlan esteja ali a fazer uma performance brilhante, porque há certas alturas em que ele acaba por irritar, mas tu acabas por te identificar também por aquilo que estavas a dizer. Eras um adolescente, tal como ele era um adolescente, e tu vês aquele adolescente numa posição difícil, onde perde um pai e tem que superar uma data de desafios, e depois obter a sua vingança no fim. Portanto, isso significa que o Sérgio de hoje em dia vê este adolescente que é o Chalamet e pensa, puto, isso passa-te, mas isso é porque já és adulto e já não consegues empatizar com essa personagem. Também. E esse também é um dos fossos que me fez afastar um pouco do primeiro filme, porque parece-me que claramente é apontado para o mesmo público do filme de 84. A questão é que eu já não tenho essa idade. Tu achas que é para o mesmo público? Sim, e por isso é que tu tens uma Zendaya, tu tens um Timothée Chalamet. Então não é... Espera,
para o mesmo público, não para as mesmas pessoas, mas é para o público desta para a mesma geração. faixa etária. Para a faixa, ou não achas que tenta abranger mais faixas etárias? Eu acho que este tenta agarrar mais as pessoas na altura ouviram esse Dune e o público de agora, e não só o público masculino. Eu acho que este, e principalmente agora este segundo filme, tenta até abraçar mais um público feminino até. Sim, e eu não quero com isto dizer que achei que a primeira parte do Dune Parte 1 seja um mau filme, muito pelo contrário. Mas da imagem, achas que não tem imagens icónicas? Eu acho que é tal rasgo de gênio e de brilhantismo e que faz a diferença, que acho que, não sei se faz falta ao Villeneuve, até porque isto é o filme que ele quer fazer, é a adaptação fiel que ele quer fazer. Ou tu não gostas dos visuais que ele... As escolhas dele, Gosto, simplesmente é tudo muito competente, mas nada é brilhante. Querias outro tipo de risco, mas será que o Villeneuve é a pessoa para tomar esse tipo de risco? É o que eu estou a dizer, não é, e não é o que ele quer fazer com o Dune. O que ele quer, aparentemente, o Villeneuve queria mesmo fazer era trazer o livro à vida no grande ecrã. E isso eu acho que ele está a conseguir fazer. Sim, mas depois agora, a tua interpretação pode ter esse rasgo de, como tu dizes, de gênio do David Lynch, ou não, ou ser mais comedida, é uma escolha. Sim, deixa-me só tentar concluir o meu pensamento. Que é, eu acho que comecei a perceber, quando saiu a primeira parte, é que eu gostei daquilo que o Lynch fez com o universo de Dune, e eu não sou propriamente fã da história ou do livro do Dune, percebes? Sim. E por isso é que se calhar tem uma afinidade maior com o do Lynch do que com o de Villeneuve. Esta vai ser uma conversa em que eu vou estar, acho eu, de acordo com o Sérgio na maioria das coisas que ele diz. Ainda bem que não estamos a falar de outros filmes, isso fica para outros episódios. Mas neste caso. Eu não vou voltar a falar do Past Lives. Não vou. Não, isso falamos em off. Se calhar dava um episódio muito mais divertido, mas ainda assim, eu quando se falou agora desta adaptação do Villeneuve, eu fui e comprei esta edição. Que por acaso até parte o Dune em 2 livros, tal como o Villeneuve fez. Não sei se foi propositado ou se foi porque ficaria muito grosso também. E eu propus-me, então isto foi há 3 anos, propus-me ler novamente para revisitar o filme do Denis Villeneuve. Sim. Acontece que na altura, quando eu percebi que o filme estava partido em 2, eu disse, então espera aí, então eu leio isto quando sair o segundo. Obviamente ainda estou aqui para aí só com 2 ou 3 capítulos lidos e o segundo já saiu. Mas isto para dizer o quê? Que eu gostava de estar em melhor condição neste momento de poder comparar o quão fiel é ou não a adaptação do Villeneuve. E a minha relação com a parte 1, ainda só estamos a falar da parte 1, Sim. Do Dune do Denis Villeneuve tem 2 momentos distintos. Tem aquele momento em que eu vi o filme convosco, em IMAX, no Cascais Shopping, e tem o momento em que eu revisitei agora imediatamente antes de ir ver a parte 2. E as reações foram ligeiramente diferentes, mas só ligeiramente. Obviamente, da primeira vez, e há que dizer uma coisa, eu sou fã do Dune, eu sou fã do Villeneuve, eu acho o Blade Runner 2048 um filme de 5 estrelas, que eu adorei, que eu voltei meio a revisito e que acho, sendo uma sequela de legado de um dos meus filmes de sempre, acho que está à altura e consegue ombrear com o filme original. E portanto, eu não tinha má vontade nenhuma, a não ser o facto de andar por lá o Chalamet, mas tudo bem. Temos de ultrapassar, sim. O que aconteceu ao ver o filme da primeira vez convosco, eu lembro que nós saímos da sala de cinema e a minha reação foi um bocado Exato. E refletindo sobre isto, ele pecava muito por comparação com o Lynch. E vocês podem dizer, então mas já chegamos à conclusão que o filme do Lynch não é grande coisa, não é grande adaptação, mas a questão é a estética que o Lynch conseguiu trazer para o Dune é de tal forma icónica e com uma palete tão grande de diferentes coisas que ele conseguiu trazer para essa história, que aquilo que mais me desagradou, ou de certa forma me deixou um bocadinho indiferente na revisitação do Denis Villeneuve, é que tem muito a ver também com este problema do cinema moderno, que é de trazer uma certa seriedade, uma certa gravidade, e onde nós tínhamos uma paleta de cores e de texturas no filme do David Lynch, aqui temos uma coisa que vai tudo a cinzentos, a diferentes tons de cinzentos. E eu estava a ver as cenas de batalha
E eu nem sabia quem eram as naves dos Harkonnen, nem quais eram as naves do Atreides. Ou seja, tudo leva àquela paleta. Isso sim, continua a ser um problema. Tudo leva àquela paleta ali, meia deslavada, não é? Do deserto, das cores. E eu compreendo, se calhar é mais realista, se calhar é mais, não é? Mais suja debaixo das unhas, não é? Como os americanos costumam dizer. Se calhar tira o filme da área do camp para algo mais palpável. A questão é que eu acho que homogeneiza, isto existe, vou dizer assim, torna tudo muito mais homogéneo, não é? Torna tudo muito mais homogéneo, não é? E faz com que o filme não se destaque tanto. Agora, quando eu revi o filme, imediatamente agora antes de ver a parte 2, eu posso dizer que eu tive uma relação um bocadinho mais descontraída com o filme, porque tentei libertar-me das comparações com os anteriores, tentei libertar-me do facto de que tenho que estar a olhar para o Chalamet, e foi do género, ok, deixa lá que o filme me banhe e a ver o que é que acontece. E posso dizer que o filme me estava a agradar muito mais do que da primeira vez, só que eu acho que na última metade desta primeira parte, o filme acaba por cometer os mesmos pecados que me tinham também deixado um bocado de pé atrás, e que voltamos ao mesmo, que para mim é esta palavra da gravidade, da importância que é dada à história. E às vezes, olha, aqui uma comparação, só fazendo um parênteses. Vocês viram o Andor, a série do Star Wars? Não vimos tudo, vimos para aí só 2 ou 3 episódios. Pronto. O Andor é uma série do Star Wars que foi feito por alguém que eu não acredito que me está a escapar o nome do gajo. O gajo que fez o Michael Clayton, que já tinha sido o tipo que tinha ido salvar o Rogue One. Que branca, está-me a escapar. Agora neste momento há pessoas a arrancar os cabelos. Mas pronto. As pessoas escrevam lá nos comentários, vá. Exatamente, escrevam lá nos comentários, porque eu não consegui lembrar aqui a tempo enquanto gravávamos. Mas isto tudo para dizer o quê? O Andor foi uma série que foi feita por um tipo que se diz é um assumido não fã de Star Wars. É um gajo que não quer saber de Star Wars. E o Andor foi uma série que muito melhor, cabeça e pescoço acima de todas as outras séries que são feitas por fãs a tentar dar-nos aquilo que os fãs, o que eles pensam que os fãs querem. Exato. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? As pessoas fazem as coisas com o coração e não com a razão. A questão é, às vezes ser super conversa. Fã. agora estou a ver o que é que fizeste aí. Não, o que eu quero dizer, às vezes o ser fã não é uma mais-valia para um projeto. Certo. E eu acho que no caso do Villeneuve é tão reverencial ao material que ele dá demasiada importância. E nós, entretanto, quando passarmos para o episódio na Sala Azul, vamos falar do episódio 2. E eu penso que há aqui coisas muito interessantes que são exploradas melhores aqui na parte 2 do que eram no filme do Lynch. Mas eu ainda assim acho que a postura do Villeneuve e do John Spaeth, com quem ele escreveu o argumento, deviam ser muito mais de questionamento, mas por outro lado eu acho que eles fazem o oposto. Eu acho que eles abraçam, digamos assim, a seriedade daquilo que representa o Paul Muad'Dib e o Paul Atreides e o seu protagonista. E portanto eu acho que o filme ganhava muito mais. Ele na primeira parte nem sequer está presente muito. Não tem, não mas tem já falamos da segunda parte, mas isto tudo só para ilustrar que à partida, parece que um fã fazer uma adaptação de uma obra é positivo, mas nem sempre é líquido que dê um bom resultado final por causa desse envolvimento precisamente emocional. Agora, isto pode ser completamente injusto e eu estar a assumir coisas que... Mas a mim, naquilo que é a minha leitura do filme, é o que me parece que transparece desta abordagem do Villeneuve. Tendo-me queixado, uma coisa a gente tem que lhe apontar, com uma exceção de um efeito especial que é relativamente mal feito, o Dune é visualmente deslumbrante do ponto de vista da execução. Mesmo que não tenha essas texturas todas que eu quisesse, mesmo que seja um bocado flat em termos de palete de cores e tudo mais. É sem dúvida uma experiência a não perder no maior ecrã possível, com o melhor sistema de som possível. E isso tu notas quando vês em casa.
Não, é que para mim parece que aquilo que tudo está a acontecer e que alguém apontou uma câmara, porque tu não vês as costuras, tu vês naves, tu vês malta a voar, tu vês combates entre milhares de pessoas ou de centenas, não sei. Enfim, e no entanto, tu, em momento algum questionas, ok, isto está-se a acontecer num planeta que está ali a algures num futuro distante, porque Certo. aquilo, a execução, nesse aspecto, irrepreensível. Não é? Porque eu acho que eles E fazem... só por isso valerá a pena ver. Sim, eu acho que isso é muito devido à decisão do diretor de fotografia, que apesar de filmarem o filme em digital, eles depois fazem uma impressão em fita de 35mm e depois então voltam a digitalizar. E, portanto, todos os efeitos especiais depois acabam por ficar com o grão da película por cima, o que faz com que as coisas não sejam tão nítidas e tão límpidas e tão... não se nota tanto que é efeito em computador. especial, portanto, sim. é uma escolha que eu acho... É uma escolha artística que também usa o próprio meio, portanto, a película, como algo que acrescenta ao filme. Portanto, não é só uma questão técnica de usar a película, ou usar digital. É usar um meio em si como uma técnica, e eu acho que é isso que também que faz, como tu dizes, que olhemos para o ecrã e que em parte praticamente nenhuma estejamos a pensar, aquele nota-se mesmo que é efeito especial. Sim. O que é, ainda por cima, é difícil num ecrã como um IMAX, não é? Porque sim, tendência logo para reparar o que é computador ou Tenho não. Tenho uma pergunta. Isso que tu descreveste, eu tinha ouvido falar disso para a parte 2. Isso também foi verdade para a parte 1. Ele também fez isso para a primeira parte. Pois. Que era quase como que ele diz que no digital parecia limpo demais, não é? E não parecia bem, e que ao fazer esse processo casa o melhor dos dois mundos, não é? Do digital e do analógico, sim. Aliás, e tu tens vários exemplos. Tu olhas para... Não sei, se calhar o exemplo mais fácil para as pessoas conseguirem perceber é tu olhas, por exemplo, o Jurassic Park, o primeiro. E há ali partes onde os dinossauros obviamente são feitos em CGI, mas não te parece um filme de 94. E porquê? Porque tem 93, essa textura. 93 tem essa textura, tem o grão, tem tem as imperfeições que ajudam a disfarçar o facto das coisas feitas em computadores são extremamente límpidas e sem defeitos. Portanto, essa máscara que é posta por cima com o grão, acho que tem que ser adotado por mais realizadores e por mais diretores de fotografia, porque não te distrai da história, não te faz com que percas a imersão. E também como estás ali no deserto e com aquela areia toda, também faz sentido. Ninguém vai despoticar grão. Nós também quando tivemos nós já tivemos não há grão neste filme. Não, nós já tivemos também ali em Wadi Rum e saímos de lá com um grão enfiado dentro da máquina. Nunca mais abriu como deve de ser. Curiosamente também é um dos locais de filmagem pelo menos do parte 2 e do parte 1 também, de certeza. Sempre que é preciso ir para um planeta, seja Marte, seja preciso ir para o deserto, a Jordânia é um dos sítios. E aquilo infiltra-se mesmo aquilo ficou ali na objetiva, não? Olha, nunca mais foi mesmo aquela máquina. Queria só reforçar também o meu sentimento de quando saí da sala de cinema da primeira. Depois de ver a primeira parte, em que tive exatamente a mesma reação que tu, foi a do também em culpa, não só por estar a comparar os filmes, o do Lynch e o do Villeneuve, mas porque o filme do Lynch já nos tinha contado aquela história. Portanto, é como se eu estivesse a ver uma história que eu já conheço e que está quase bit por bit idêntica. Portanto, é quase como se estivesse a ver um remake e daí não ter saído... Não saí surpreendido com a história. Não saí surpreendido com a história, nem saí fascinado. Sim. E acho que até acabar a meio do segundo ato também não ajuda. Não ajuda, mas já se sabia. Sim, mas o que eu quero dizer é narrativamente, eu acho que se tu vais partir um filme a meio, faz o esforço para que a primeira parte tenha um sentimento de finalidade, não é? E uma coisa que, por exemplo, O Senhor dos Anéis fez isso extraordinariamente bem com o primeiro filme, que tu, apesar de saberes que a história continua, que aquilo é só a primeira parte de 3, o filme tem um fim. Tem um fim para aquele bocadinho da história que foi contado. E aqui, simplesmente, o filme acaba, a meio. Não... É assim, então, mas estamos a meio do segundo ato, não é? Sim, mas aí seria bastante difícil. Essa parte do filme, do fim, que tu também disseste, agora quando voltaste a rever, que aquilo lá para o fim parece que começa ali a abrandar muito.
Acho que todos Sim. nós sentimos que este primeiro filme, aquela parte onde ele corta o filme, já estamos quase todos a dormir. Até acho que nós ontem estávamos a comentar que parecia que a nossa cópia lhe faltavam coisas. Não sei se fomos nós que fomos adormecendo ali mais para o fim. Eu acho que vocês passaram pelas brasas. E olhem, que inveja. Mas eu acho que o que escrevi na altura também no Letterboxd foi que era preciso uma parte 2 para que o Villeneuve se pudesse realmente expressar e expandir este universo, e para que nós, fãs do primeiro filme, também pudéssemos ver algo que não tinha sido feito, ou que no caso do David Lynch tinha sido feito numa montagem, que só faltava... Aliás, nem faltou, tinha a guitarrada dos Toto a passar por cima. Mas aí vamos falar aqui da parte 2, na parte 2 deste crossover, não é? Então eu diria que é um ótimo sítio para acabarmos nós. Esperemos que esta nossa parte 1 tenha um sentimento de finalidade e de conclusão. E vamos convidar as pessoas. Já agora, peço-vos que sejam vocês a dizer onde é que as pessoas podem encontrar a continuidade deste episódio. Onde é que nos podem encontrar, Susana? Então, as pessoas podem escrever Sala Azul Podcast. É isso, não é? Nós temos o... Opa, porquê eu? Estamos em todas as plataformas de podcast, mas acho que também as pessoas já sabem que já somos da casa, não é? Aqui com o António. Portanto, Sala Azul, YouTube, Spotify, seja onde for. Sala Azul Podcast. Ou seja, há sempre um primeiro ouvinte ou espectador que poderá não conhecer, e portanto esse poderá ser até o que está mais interessado em ver, e portanto, mas para vos encontrar, o mais fácil é mesmo procurar Sala Azul Podcast e encontramos facilmente. Não é? Basta no Google e vão logo lá ter. Tem o site que agrega os episódios todos. Sim. Agora, eu não quero é sair deste episódio com e que as pessoas que nos estejam a ouvir ou a ver, com a percepção de que nós não gostámos desta primeira adaptação, da primeira parte do livro, da primeira metade do livro, de Villeneuve. Eu gostei. Se calhar tinha expectativas demasiado elevadas ou irrealistas, até porque aparentemente é uma adaptação fiel e, de acordo com a opinião popular, toda a gente está fascinada ficou fascinada na altura com essa primeira parte. Eu gostei do filme, gosto sobretudo do facto de ver uma sala de cinema cheia por pessoas que querem ver um filme de ficção científica, que acho que sem ser filmes de super-heróis, que também já não é muito recorrente, não é? Portanto, eu acho que... se o que é preciso é o Chalamet e a Zendaya, que seja. Se 1 ou 2 minutos se interessarem por ficção científica, já é um ganho, é verdade. Exatamente. Também concordo. Exatamente, é isso mesmo. E que também que faça com que as pessoas queiram ver a versão que o de Lynch renega, não é? Também Sim, mas já acho isso mais complicado. Tenho ideia que esta geração mais nova não é tão clemente como nós a ver esses filmes de 84, principalmente, e do Lynch. Acho que não vais conseguir com esta adaptação. O peso da nostalgia é muito grande e as pessoas ganham relações com filmes que viram quando são miúdos, não é? E, obviamente. Sim. O filme do Lynch não é uma novidade para eles vão ver como uma coisa arcaica do passado. E, portanto, é irrepetível, acho eu, o tipo de experiência que nós tivemos, mas para eles vão ser outros filmes modernos que saem agora, quiçá até o Dune do Villeneuve, não é? Portanto, o que o Sérgio queria e ele acha que não aconteceu foi, quer dizer, no outro tínhamos o Patrick Stewart a ir em batalha com um cão ao colo. Não acontecem estas coisas, não é? Não temos estas liberdades criativas. As pessoas gostam de ser assim, certinhas. Eu acho que tirei meia estrela ao filme do Villeneuve por causa disso, por não ter um pug. Por não ter o cãozinho, é verdade, é verdade. E muitas outras coisas estranhas que a gente sentiu lá à falta. Não, mas pronto, eu acho que o teu sentimento é positivo, é acabar com uma nota minimamente positiva. E sim, eu só não subscrevo. E com muita pena minha, eu repito, eu não vou para uma sala de cinema para não gostar de filmes, antes pelo contrário, eu quero sair de lá arrebatado. Eu só encolho um bocado os ombros e eu não compreendo, digamos, a elevação, a obra-prima desta adaptação do Villeneuve, e eu queria ser um desses, mas pronto, infelizmente não é a minha reação, e nós também temos que ser honestos e ser fiéis a nós próprios, e isso é que importa.
Portanto, já nos encontramos. Susana e Sérgio, muito obrigado por terem vindo a este episódio. Vamos então para a parte 2 na Sala Azul. Até à próxima. Até já. Até já. Bons filmes.